Olá, seja bem-vindo ao Páginas Abertas. Durante 30 minutos, convido a empreender comigo uma viagem ao mundo dos livros, onde vamos conhecer o homem responsável por essa aventura de hoje. O nosso convidado é Jerônimo Salvatierra. O autor e a obra que nós vamos conhecer é Flor e Canido, Crônicas Desalinhavadas. Olá, boa tarde. Boa tarde. Jerônimo Salvatierra, pedagogo, escritor ou escritor e pedagogo? Bom, a minha profissão é pedagogo e escritor nas horas vagas. Escritor nas horas vagas. Qual é o livro mais marcante que leu até hoje? Olha, 24 horas da vida de uma mulher. De um alemão, Stefan Zweig. E falava sobre? Falava de uma mulher, na verdade. Entre outras coisas que me marcaram nesse livro foi algumas citações onde ele dizia que era avesso e que não festejava os seus anos, porque festejar os anos já vividos é sorrir para a sepultura que a idade vai cavando. É bastante interessante. É pedagogo, não é? E é escritor. Quando escreve, partilha a história com alguém para se aconselhar, por exemplo, um amigo, um familiar, ou escreve... Essa situação pode ocorrer, mas também eu normalmente, baseado num facto que eu constato, então surge a ideia de alinhavar algumas coisas, depois vou dar do corpo. Portanto, a sua inspiração está em factos... No cotidiano, digamos, no flagrante da vida real, como podemos observar nesta obra. E, portanto, os factos vão surgindo normalmente. Por vezes, né, a gente partilha assim, com alguém, assim, algumas pessoas mais velhas, sobretudo. Sim. Hoje em dia já não se vê essas pessoas para nos aconselhar sobre alguns aspectos da nossa sociedade. Sobretudo porque retrata factos muito ligados à nossa realidade sociocultural. Embora ficção, mas pode nos remeter a factos vividos. Exatamente. Já alguma vez se deparou com alguém a ler um livro seu? Qual foi a sensação? Se deparou, qual foi a sensação? Bom, quando nós escrevemos uma obra, ela já não nos pertence. Exatamente. Eu já tive, digamos, a aventura de escrever muitas obras e, inclusivamente, passo a história, eu vi aquele senhor, eu tenho uma obra que a doutora Alda Neves, que era a Dida Cultural, do Centro Cultural Português de Santo Tomé e Príncipe, e ela disse, olha, vamos pôr, como estás a pôr o título, a minha homenagem ao 12 de julho, e a tua homenagem, então nós vamos colocar a tua fotografia, digamos, na capa. Uma vez eu fui para o Hotel Pestana e, como lá está vendo o livro, vi aquele senhor do livro, vi este senhor aqui do livro. Quer dizer, é uma coisa fantástica, né? E nos remete para sentimentos estranhos, né? A gente fica assim, quem sou eu para estar ali e tal, mas coisa assim do tipo. Exatamente. Os livros são publicados em São Tomé, não é? É fácil publicar em São Tomé? Bom, hoje nós já podemos publicar livros em Santo Tomé com alguma qualidade. Nos anos 90, quando eu comecei a entrar por este mundo da escrita, tive imensas dificuldades. Em primeiro lugar, porque a Cooperativa de Artes Gráficas, que, portanto, publicava os livros com aquele arsenal ainda um pouco já obsoleto. Eu, por exemplo, visitei a Porta Editora em Lisboa, eles colocaram toda aquela maquinaria no museu. Uhum. Mas nós cá ainda vamos tateando com essas mesmas máquinas e a qualidade do livro, por causa da impressão, da tinta e, sobretudo, daquela maquete de revisão da obra, quer dizer, uma coisa muito complicada. Por outro lado, no que respeita ao aspecto do mecenas, não é, para a publicação, que é muito mais complicado, porque uma pessoa
as pessoas. Há um episódio até que eu gostaria de contar. Eu solicitei apoio a uma série de pessoas na altura, pensava que eu estava a entrar num mundo em que podia, escrever é bom e as pessoas podiam acarinhar. As pessoas nem sequer se davam ao trabalho de abrir a carta. Tá, e quando um deles viu, me disse: Salvatore, revila uma carta tua, mas eu não tive tempo de abrir. Mas está a precisar de arroz ou feijão, passa lá, fala com o homem para fazer a requisição. Mas é verdade, isso aconteceu. E eu disse-lhe: não, eu não estava interessado em arroz e feijão, mas eu queria um apoio pecuniário para a publicação da minha obra. Livro? É verdade. Nós temos muito pouco hábito de leitura aqui, exatamente. E as pessoas não dão importância a exatamente. livros. Mas talvez por algum estatuto que eu tenha ganho, digamos, neste mundo da escrita, muita gente, por eu já tive livro financiado pela Aliança Francesa, pelo antigo Presidente da República, Frederico Menezes, o Banco Internacional, e, portanto, é só escrever que eu tenho mais ou menos a garantia de publicação. E como é que vê esse facto que afeta a nossa sociedade, que é o pouco hábito de leitura e muitas vezes das pessoas que leem terem esse problema de iliteracia, não é? Uhum. Ler e não entender o que... Como é que vê isso? Bom, eu vou dar o meu ponto de vista. Sabe, eu estou ligado ao Ministério da Educação, sou um técnico... Eu aproveito por ser um pedagogo. Eu sou um técnico do Ministério da Educação. A supressão, quer dizer, nos anos 80, quando vieram cá os cubanos fazer a revisão, portanto, do ensino, trouxeram coisas boas, trouxeram muitas coisas boas, mas depois acabou-se com a prova oral. Sim. E acabando com a prova oral, levou a que os alunos enverdassem pelo caminho da cópia, fazer pequenos copitos, etc. Enverdaram por esse caminho. Basta dizer-lhe que eu tive alguns alunos meus que passaram, por exemplo, na IFOP. Eu estive na universidade a fazer mestrado, mas estávamos na residência universitária. Sim. Mas, facto curioso, isso aconteceu, eu vi, disse: sim, senhora. O pessoal todo estava a estudar para o ponto e o meu conterrâneo estava... Nós estávamos na residência universitária, ele estava a fazer licenciatura. Estava preocupado em fazer copito, eu vi. Ele disse: quer dizer, isso é uma praga. Eu sempre digo aos meus alunos até hoje que o copito é um adjutório que não nos leva a lado nenhum. Exatamente. Porque nós estamos, por exemplo, numa entrevista, havendo prova oral, você tem que mostrar que sabe. Exatamente. A mulher de César não precisa ser, tem que parecer que é. E é neste quadro que eu acho que realmente esta via um dia tem que se colocar. Por exemplo, um indivíduo informado, é um engenheiro, ele tem uma entrevista de trabalho, ele tem que provar que realmente ele entende da coisa. Exatamente. E depois, hoje também como é dizer, com as novas tecnologias de informação e de comunicação, televisão, etc., as crianças e os adolescentes vão mais para aspectos lúdicos, audiovisuais, etc., que, a meu ver, nunca substitui o livro, não é verdade? Mas temos que também incentivar o gosto pela leitura, passando, por exemplo, o governo instituiu o Prêmio Francisco José Terreiro, que anualmente deveria premiar as pessoas que fizessem, portanto, livros a todos os níveis, né? Por exemplo, prosa, poesia, etc. Mas depois, pronto, esquecem-se de uma coisa que já foi feita, quer dizer, isso tudo e outras pequenas iniciativas, por exemplo, a UNEAS, portanto, com o desaparecimento físico da aula do Espírito Santo. Bom, eu também neste momento faço parte de uma comissão para reerguer a UNEAS e dar-lhe, digamos, aquele estatuto que ela merece enquanto uma organização que congrega não só os escritores, mas também os artistas, os músicos, etc. Nós formamos uma comissão para ver se elevamos e também em memória da sua aventura e fundadora, Aula do Espírito Santo.
Vamos voltar para o seu livro. Vamos entrar no livro. Flor e Canido, Crônicas Desalinhavadas. Por que Flor e Canido? Bom, Flor e Canido, uma boa questão. Por que Flor e Canido? Não estou lá a entrevistar, já vi Flor e Canido? Nunca vi, sei que é uma flor muito rara. Exatamente, é muito rara, muito rara e não se vê. É como a flor de lótus, né? Flor de Canido é como partida com a flor, então é uma coisa muito difícil de se encontrar. Dei o nome à obra Flor de Canido porque o artista principal, um ancião de 80 anos, né? O Flor de Canido, era, como se leu a obra, era um indivíduo já de octogenário, naquela festa que ele comemorava, portanto, as 80 gravanas, né? Não digo primavera, porque nós estamos na Europa, 80 gravanas, e ele reuniu todos os seus familiares, uma série, ele tinha 39 filhos e não sei quantos netos, quer dizer, era um homem... Como um bom santomense. Sim, exatamente. A boda tradicional, a boda antiga santomense, e, portanto, dado esses aspectos todos, ele era um indivíduo que levou uma vida, ele era uma vida multifacetado, era Bolodô Minjá, que nós chamamos de massagista, era Piadozawa. Piadozawa não é curandeiro, é um vedor da urina, né? Ele vê o mal, digamos que enferma o paciente através da urina, mas também, simultaneamente, ele vê e também recomenda, digamos, algumas folhas, exatamente, recomenda o tratamento. O homem tirava a ventosa, quer dizer, era um indivíduo multifacetado. Pronto, também era conhecido como homem preciso, é por isso que eu coloquei Flor e Canido, era uma pessoa muito precisa. E que ele revelou muitos factos da sua longa vida naquela atividade que ele festejou com desmesura. Quando estava, antes de iniciar a escrita do Flor e Canido, já tinha pensado na obra com a estrutura que apresenta no fim, não é? A estrutura final da obra, ou o enredo foi aparecendo à medida que ia escrevendo? Foi uma coisa espontânea ou já tinha predestinado a cada um dos personagens, este vai ser isso, aquele vai ser aquilo, e o final tem que ser assim? Ou foi uma coisa que foi... por acaso, devia ser assim ou não, mas é que as coisas foram surgindo. Às vezes eu até trocava o nome das personagens por conveniência, etc., né? E, portanto, não tinha um fio, quer dizer, o fio condutor mantinha-se, mas eu não tinha uma visão daquilo que ia ser o final da obra. Mas eu tinha uma ambição de chegar, digamos... Pois, e isso eu consegui. Mas, a priori... Vai surgindo espontaneamente. Exatamente, os fatos. Ok. Falou da questão dos nomes. Eu achei interessante os antropônimos que utiliza aqui no Flor e Canido. A começar pelo personagem principal, Flor e Canido, Fiafluta, e por aí fora. Eu acho interessante dar esses nomes, usar antropônimos típicos, não é? Nos homens e nas mulheres, a maior parte tem um nome perfeitamente, digamos que português, não é? Porque, bom, isso ocorreu na medida em que os homens estavam mais presentes na história e eles encarnavam uma situação que até provocava uma certa hilaridade no final, né? Exatamente. Nós quando vamos ver o Fiafluta, que é... A gente vê Fiafluta. Fiafluta é uma folha da fruteira, leve, é levada pelo vento, ninguém liga. Mas o Fiafluta, como vê na história, Fiafluta mudo com o peso. Está vendo? Esse Fiafluta, quer dizer, aparentava, digamos, ser alguém que não sequer matava uma mosca, mas afinal de contas era um homem de moscas, digamos. É verdade. Exatamente. Ao ler esta obra, eu fiz uma releitura, não é?
eu voltei a viajar pelas lendas, mitos e crenças Santo e Tomé, né? costumes, não é, da nossa realidade sociocultural. Pode falar-nos desses aspectos todos que relata aqui nesta obra? Bom, eu posso falar, por exemplo, daquele ritual do Paga-Dever, não é verdade? É um ritual que tem custado, digamos, muito dinheiro às nossas mães, sobretudo. Para uma filha, por exemplo, tem problema, essa menina não consegue casar porque ela devia, ela está com dever, que o pagar dever é pagar o que deve, né? E certamente, como viu lá no livro, só, portanto, os preparos para esse pagar dever é uma coisa incomportável e insuportável, como deve ter visto, brincos, eu não sei quantos. Depois de tudo isso, o marido tem que se arranjar alguém que vai casar, não é verdade, com a tal moça. E segundo a sabedoria popular, depois do ato de se remir, digamos, a benesse dos espíritos, aquele senhor, ou jovem que casar com a menina, não poderá, a posteriori, namorar ou paquerar, coisa, senão tudo voltará a estar a zero. E, portanto, depois há aqueles dizeres, quer dizer, é uma coisa complicada, comer, as roupas, o indivíduo que vai casar, quem compra a roupa tem que ser, todos os gastos, digamos, correm por conta da pessoa, quer dizer, isso é uma coisa muito complicada, mas faz parte da nossa história, da nossa cultura, credos, crenças, fés, raças, essa miscigenação que ocorreu na gênese, digamos, da nossa formação sociocultural e leva-nos a acreditar, sobretudo, nós só se acredita nas coisas vindo. Há um caso raro que uma pessoa estava em casa, sentado, e viu um rato. Viu o rato e depois, por qualquer ato de magia, não sabemos explicar, o rato desaparece. O rato desaparece e a partir dali a senhora está doente. Ficou doente porque o rato está dentro do corpo, etc, etc. Claro que ela não tinha rato nenhum. Foi para um médico, é febre, etc. Depois alguém, quando soube da história, disse, olha, vamos lá, sou fulano de tal. Então lá, sou fulano de tal, contaram ao senhor. E o senhor disse, olha, nós vamos resolver isso. Arranjou um ratinho, veio, fez remédio, solta o rato, pronto, a senhora ficou melhor. Quer dizer, isso é credo, é uma crença. É uma crença e isso é um bocado complicado. Mas para dizer, não só neste livro como outros que eu escrevi, que não existem pessoas que realmente curam, há pessoas que curam, mas a maior parte é charlatão, são charlatães. Eles utilizam uma técnica, a pessoa quando vai, digamos, para o quintal do curador, o tal curandeiro, há pessoas também lá sentadas na fila com eles, né? Exato. E ele está lá dentro, ele fica aqui conversando, o senhor fulano está doente, né? Eu estou com não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Nós passamos o nosso mal, aquilo que nós sentimos, até damos detalhes de algumas coisas que fomos para o senhor fulano de tal, não deu nada, e depois essa moça desaparece e vai dizer ao homem lá dentro. Quando nós vamos para lá, como ele diz assim, a senhora ontem engoliu o alfinete, não é? Como a senhora sabe que engoliu o alfinete? Mas ela já disse ali. Exatamente. Pronto. Esses são charlatães, mas outros, por exemplo, também vou lhe contar uma história em que uma congênita nossa vivia naqueles tempos com um colono. E o colono estava mesmo bastante mal. Ela, como tinha um compadre que era curandeiro, mas bom curandeiro. Tinha um compadre que era curandeiro, ela tira a urina do homem para ir ver de manhã no seu amigo. Acontece, porém, que o homem, quando soube da história, manda o capataz trocar o xixi por o xixi de cavalo. E colocou na garrafinha, está aí gastar meu dinheiro lá nos bandidos, etc. Ela levanta de manhã, vai ter com o senhor, o compadre dela curandeiro,
O homem levanta o xixi, São Cosme, São Damião e por aí fora, chamou lá os espíritos. Eu disse, não, quase é Sazal a cavalo. Está a ver? Esse homem, está a ver? Ele sabe. Para nós não podemos dizer que toda a gente não cura, mas que na verdade há muitos charlatães. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos dentro de momentos. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a Santo Tomé e Príncipe. Tamar Águas leva até si diariamente informações da atualidade de Santo Tomé e Príncipe no canal Andin Life. Por detrás de um livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente, Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. O reino de Deus. Páginas abertas, valorizando a vida do escritor e a sua obra. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a Santo Tomé e Príncipe. Tamar Águas leva até si diariamente informações da atualidade de Santo Tomé e Príncipe no canal Andin Life. Bem-vindo à segunda parte do nosso programa Páginas Abertas. Lembramos que hoje temos como convidado Gerônimo Salvaterra e que nos fala da sua obra Flor e Canido, Crônicas Desalinhavadas. Além dos hábitos, não é, dos nossos costumes, isso também faz parte dos nossos costumes, não é? Há uma coisa interessante que eu vi que era tratada aqui, que é a poligamia. Fia Fluta tinha três mulheres. Com certeza. Como é que vê essa questão da poligamia na nossa sociedade? Porque aqui, no fundo, faz uma crítica, não é? Sim, uma crítica que é com toda a razão de ser, né? Portanto, a história remete-nos, digamos, para aquele tempo em que mesmo aquelas pessoas que nós pensávamos que eram pessoas impolutas, que tinham uma vida extremamente regrada, tinham, portanto, amantes. E faziam de forma, digamos, polida, não exibiam essas senhoras em público, mas à noite. Mas era impressionante, eu até aos meus 20 anos, via certas pessoas com um certo extrato social e da rampa social, se quisermos, dizer, este senhor aqui tem uma vida tal. Hoje uma vez passei num tal sítio, vi o carro do senhor bem encravado num sítio. Há uns senhores fulanos de tal, sem citar nomes, chegam à noite, metiam teu sobretudo e tal, saíam a pé, tem carro, saíram a pé, etc. Isso é um fenómeno típico de Santo Tomé e que nos dias de hoje tomou contornos assustáveis. É verdade, próprio. Só que noutras paragens do continente africano, as pessoas convivem. Eu há dias estive a ver no canal livre da Record de Moçambique que um homem tinha 18 mulheres, 100 e tal filhos, quer dizer, isso eu fiquei burro. E é permitido, isso é Moçambique. Tem 18 mulheres, 100 e tal filhos, e ele estava ali, filmaram o senhor, estava ali toda à vontade, né? Etc. Quer dizer, isso é inconcebível. Mas, quem sou eu para dizer se as pessoas querem ter 2, 3 mulheres? Mas isso já está enraizado de tal forma na nossa sociedade que vai ser difícil contornar isso. O pior é que as mulheres não imitam isso. É que é mau. De 1995 a 2004 foi publicando, mas depois parou. Tem obras em prosa e em poesia, não é? Para quando a próxima publicação? Pois, 95 a 2010. Em 2010 ainda publiquei o romance Memórias que o Vento Não Apagou e fiz também
fiz também a reedição de Mangungo, que foi financiado pelo Centro Cultural Guimarães Rosa, Centro Cultural Brasil. Neste momento, eu tenho uma obra concluída, um romance, e brevemente vou lançá-lo. Quer deixar-nos um cheirinho, deixar-nos levantar um bocado? Que vai sempre na linha do nosso Santo Tomé, mas agora com mais elementos. E eu não vou falar dessa obra agora, porque muito em breve vai ter, conforme falei antes do início do programa, vou lhe dar esta obra em suporte digital, talvez para alinhavar. Como é que vê essa proliferação de jovens escritores na nossa sociedade? Tem havido, não é? Tem aparecido. Como é que vê o surgimento de tantos escritores jovens? Bom, é um bocado complicado estar a falar sobre isso para não ferir sensibilidades nem suscetibilidades, porque, sabe, muitas pessoas me procuram. Eu tenho corrigido várias obras, feito a revisão para eles. Eu aconselho aos meus, olha, esta obra não é muito pequenina, tem que ser retrabalhada, quer dizer, dar assim uma mensagem para que a pessoa possa retrabalhar a obra, mas quando a gente espanta, eles contornam a situação e fazem a publicação. Ultimamente nós estivemos na UNEAS e estivemos a ver como poder ajudar a nova geração da publicação das obras. Quer dizer, o que é que ela deve fazer? Sobretudo ao nível da poesia. Antigamente, por exemplo, quando eu estudei, os poemas, os sonetos, a sílaba métrica, aquilo ninguém fazia a nona classe sem o quinto ano, não tem hipótese de fazer. Eram os padres. Eu tive uma filóloga em língua portuguesa, quer dizer, a gente tem que aprender muito para escrever, mas isso de estar, digamos, com muita sede, que quero publicar sem ter, digamos, alguma consistência no trabalho feito, é muito mau. Eu acho que é muito mau. E também não estou aqui a arrogar a direita também que eu sou um grande escritor, coisa nenhuma, não sou escritor, coisa nenhuma, eu escrevo, eu só estou ainda a escrever porque as pessoas gostam daquilo que eu escrevo, senão já teria parado há muito tempo. Tanto a nível da poesia, tanto a nível da prosa, eu tenho caminhado nesta senda, mas que eu não digo uma transição geracional e a forma de escrever, que isso também, de geração a geração, as pessoas vão adotar novos estilos, novas maneiras de escrever, reinventar palavras, etc. Isso tudo tem os seus quês. Agora, o certo é o básico, né? O básico que a gente pega, digamos, numa obra e não se decepcione com ela. Porque a gente vai ler para, digamos, para animar, para ver o que é que o escritor quer trazer a ribalta naquilo, e depois sai pior, que a emenda sai pior que o soneto. Olha, existe algum escritor santomense que o tenha marcado? Diga? Existe algum escritor santomense que goste muito ou que o tenha marcado muito? Bom, eu leio todas as obras santomenses e tenho... gosto do Albertino Bragança pela forma de escrever, porque ele é um indivíduo que vai, digamos, buscar elementos no cotidiano. Mas também gosto, eu estou falando da nova geração, mas também gosto do Aito Bonfim. E lamento aqui que ele tenha parado de escrever o Suicídio e outras obras. E também o Frederico Gustavo dos Anjos. Tem algum recado a deixar para os novos escritores, para as pessoas que querem empreender uma viagem, nessa aventura que é o mundo da escrita? Bom, a mensagem que eu deixo é uma mensagem de esperança.
uma mensagem em que as pessoas, para escrever, procurar ler muito, ler bastante e começar, digamos, por pequenos livros, bandas desenhadas, caminhando paulatinamente, chega lá. Eu, nessa parte final dessa entrevista, eu gostaria de manifestar o meu apreço por essa iniciativa de páginas abertas, inseridas no Andimédia, e que tenha sucessos e que brevemente irei cá voltar para falar de outras obras. Muito obrigado. Foi mais um Páginas Abertas. Obrigado por ter empreendido connosco esta viagem. Esperamos que esteja preparado para a próxima viagem. Obrigada.